aqui mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje a gente conversa com a doutora Fernanda, que ela é veterinária, clínica cirúrgica lá do Zoológico de Brasília, para a gente conversar um pouco sobre essa questão da própria atuação sua ao longo desse tempo, né? Deixar você se apresentar. Então, meu nome é Fernanda, sou médica veterinária, gerente de clínica cirúrgica do Zoológico de Brasília, sou especializada em clínica e cirurgia de animais silvestres pela UNB, mestre em saúde animal pela UNB e terminando a especialização em anestesiologia veterinária. E atualmente também sou professora de medicina de animais silvestres na UPS. Legal. E como é que começou essa história toda? Então, na verdade, eu entrei na faculdade querendo mexer com grandes animais. Nunca nem tinha visto um boi na minha vida. E aí, lá pelo 5º semestre, eu fiz um estágio em animais silvestres e me apaixonei. E a partir daí, só atuei com animais silvestres, né? Apesar de que o estágio em pequenos e grandes animais é muito importante. Mas viajei pelo Brasil, viajei para fora, sempre estudando animais silvestres. E aí me formei, prestei prova de residência para a UNB e continuei atuando até hoje. E lá no zoológico você está há quanto tempo? Eu entrei lá de 2014 a 2016, saí, fiz o mestrado e voltei em 2019. Então estou aí há uns 5 anos atuando. Antes do zoológico, a gente estava conversando antes de começar, né? Você também atuou no CETAS e atuou em clínica. Isso. Atuei no CETAS durante minha residência e meu mestrado. O CETAS é muito legal, é um aprendizado muito grande. E atuei em clínica também, com animais pets, né, silvestres, criados como pet. Uhum. E no CETAS, como é que é a questão lá, né? Só contextualizar um pouco, assim, é um local basicamente de resgate. Isso. No CETAS, na verdade, chegam animais tanto de resgate quanto apreensão. Né? Então você tem que aprender a lidar tanto com a maldade humana, infelizmente, porque a gente vê muito tiro de chumbinho, serpente que as pessoas não conseguiram matar por medo e no final a gente tem que terminar o serviço. Mas também a gente aprende muita coisa como espécies de animais, casos, né, de animais de vida livre que se machucaram, doenças de animais de vida livre. Então é um aprendizado muito grande o CETAS. É muito diferente da clínica, né? As doenças de clínica geralmente são diferentes das doenças de animais de vida livre. Então os dois conhecimentos se complementam. E esse período seu de atuação em clínica foi quanto tempo? Foi desde que eu me formei, na verdade, desde que eu saí da residência, de 2016 a 2019, mais ou menos. Mas estágio em clínica foi durante quase toda a faculdade também. E essa base clínica também te ajuda bastante É extremamente hoje, importante. Né? A base clínica é extremamente importante. A gente aprende a lidar com o tutor, aprende a fazer contenção dos diferentes animais. A responsabilidade é muito grande, né? Porque os animais eles têm um dono que cuida, que gosta. Então a gente tem uma responsabilidade afetiva pelos animais também. Lógico que nas outras espécies de vida livre também tem uma responsabilidade muito grande, mas é diferente a atuação de clínica e de outros animais. Né? E no CETAS também você acaba lidando com situações mais extremas, né? No CETAS as situações elas são um pouco mais difíceis porque tem animais que viveram muito tempo com pessoas, né, e que as pessoas têm que entregar no CETAS porque são animais ilegais, às vezes viviam 20, 30 anos com a pessoa e infelizmente é um animal ilegal e a pessoa tem que dar para o IBAMA. E também tem outras casuísticas, né, que, como eu falei, da maldade humana, né, tiros, apreensão de animais provenientes de tráfico. Então a gente vê diversas formas que as pessoas traficam animais. Então são coisas muito tristes, mas que a gente aprende muito bem a lidar tanto com a legislação de animais silvestres, quanto se comportar diante de pessoas que tenham animais ilegais e que precisam de orientação, entre outras coisas. E eu lembro, acho que recentemente foram umas aves, né, que o cara, não sei quantas, que ele entrou dentro da mala. É normal. Lá no CETAS, inclusive, tem essas malas de tráfico, né? A gente vê todos os
os instrumentos de transporte, de tráfego que as pessoas utilizam, e é realmente um absurdo, assim, você vê passarinhos que são transportados em mala com esponjinha molhada para eles beberem água, sabe? Então não tem bondade nenhuma no tráfico de animais silvestres, é realmente muito, muito ruim. Eles vêm alguns enrolados com fitas. Você vê de tudo, assim, ave em garrafa PET, serpentes em meia, enfim, é tudo muito triste, né? E esses animais, depois de recuperados, são os que têm condição são soltos? Isso. Os animais, depois que eles são recuperados, né, eles chegam nos CETAs, eles passam por triagem dos veterinários, e aí eles destinam se o animal vai ser solto ou vai ficar sob cuidados humanos, né? Então, existem diversos critérios para a gente encaminhar um animal para soltura, né? Esses animais que ficaram sob cuidados humanos durante muito tempo, dificilmente eles voltam para a vida livre, né? E são animais, são números muito grandes, né, desses animais. É triste da gente ver. E quais são esses critérios? Bom, o animal, para ele ser solto, ele tem que estar apto a se reproduzir, a conseguir um abrigo, a conseguir alimento, a conseguir se esconder, enfim, a sobreviver na natureza, né? Não só ser um animal bravo, não gostar de ser humano, né? Ele precisa ter várias características para conseguir sobreviver na natureza. Daqui a pouco ele tem que ser readaptado, né? Isso leva tempo? Leva tempo. Tem animais que nunca voaram na vida, né? Tem aves de 40 anos, 30 anos que nunca conheceram um espaço maior que uma gaiola. Então lá a gente tem que ensinar o animal a voar, né? Para ele conseguir, talvez, voltar à vida livre, né? Se ele tiver todos os critérios. E tem animais que nunca aprendem a voar, mesmo tendo asa. É mesmo? Né? É uma maldade. E aí, nesses casos que não têm condição de serem soltos, eles são entregues a fiéis depositários? Não. Os animais que não são soltos, eles são encaminhados a empreendimentos credenciados pelo IBAMA. São criadouros do IBAMA mesmo. Tá? Então, eles têm todos os critérios que o órgão exige, que o IBAMA exige, para que as pessoas consigam manter os animais sob cuidados humanos. Então, tem que ser realmente credenciado pelo IBAMA. Uma burocracia, vamos dizer, uma legislação que vai fortalecer para que esses animais não passem novamente por uma situação de gaiola. Existe toda uma legislação para que os animais sejam encaminhados para soltura ou para cuidados humanos num criadouro, mas não é qualquer critério. Isso é o IBAMA que define. E é bem rigoroso. É bem rigoroso. E lá no zoológico, como é que é basicamente a rotina lá? Bom, trabalhar no zoológico primeiro é muito legal, né? Então os animais, eles tiram a gente da nossa rotina, apesar de que minha rotina é todos os dias no zoológico, né? Então a gente lidar com animais desde com peso de 20 gramas até animais de 5 toneladas. Então é uma rotina sem rotina, que eu costumo dizer. Apesar disso, a gente tem que ter muito conhecimento e estudar constantemente, porque a gente tem espécies completamente diferentes. E a gente tem que atender desde passarinhos a serpentes, elefantes. Então, requer estudo diário. Mas é uma satisfação também. E tem muita diferença, né? Totalmente diferente. De tratamento, lidar com aves, répteis e mamíferos é totalmente diferente de lidar com animais domésticos. E entre eles também é muito diferente. Então, medicações que eu faço para uma ave, muitas vezes eu não posso fazer para um réptil. E abordagens clínicas, abordagens de internação, também são totalmente diferentes entre as espécies. Tanto de temperatura que os animais exigem para se recuperar, umidade, enfim, tudo é muito diferente. E o próprio serviço veterinário lá do zoológico, ele é bem equipado. Vocês lá estão aptos a emergências e... Isso, lá no zoológico a gente tem todo o equipamento para uma cirurgia, para uma anestesia de segurança, enfim, e se a gente não tiver por algum motivo, a gente tem parceiros muito bons que auxiliam na gente. Então os animais, eles nunca ficam descobertos, desde um procedimento simples até procedimentos mais complexos. E são quantos animais lá, mais ou menos? São aproximadamente 800 animais. Porra. E vocês, obviamente, assim, o serviço veterinário lá não está lá só para essas emergências, fazem também todo um cuidado preventivo. Isso. Com os animais silvestres, especificamente, a medicina preventiva ela é muito importante. Por quê? Porque eles mascaram os sinais clínicos. Ou seja, quando o animal silvestre chega para você
já manifestando doenças clínicas, sinais clínicos, ele já está muito mal. Porque na natureza, se ele manifesta isso, ele é predado. Então ele esconde os sinais clínicos ao máximo até que ele não consiga mais. E aí a doença já está muito avançada e também já é muito difícil da gente recuperar. Então a medicina preventiva ela vai fazer com que a gente diagnostique a doença antes desse animal manifestar os sinais clínicos. E isso para animais silvestres é fundamental. E acaba assim, lá no zoológico tem alguns animais, consegue-se uma longevidade muito boa, né? Uhum. Sim. Desculpa. Animais criados sob cuidados humanos, animais silvestres, eles têm uma longevidade muito maior. Por quê? Porque são animais vermifugados, são animais vacinados, passam por exames de sangue, exames de fezes, enfim, outros exames que animais de vida livre não têm. Então, animais que estão em vida livre, né, que são animais soltos, que eu digo, eles têm parasitas, têm carrapato, enfim, têm doenças em geral, e os sob cuidados humanos não, eles estão sempre assistidos por veterinários, biólogos, pessoas que conhecem o comportamento daquela espécie. Então a equipe de vocês lá é uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Eu costumo dizer que veterinário de silvestre nunca trabalha sozinho. A gente tem que ter um biólogo, tem que ter um zootecnista, e todo mundo se complementa, porque não são espécies fáceis de lidar. Também não são espécies fáceis de estudar. Então, os conhecimentos, eles se complementam e isso tudo, quem se beneficia é o animal. Porque, assim, a gente acaba sempre ouvindo de algumas pessoas que não têm a informação devida, que critica a questão de zoológico e tudo. E o que eu vejo, pelo menos que acompanha assim, os animais do zoológico nosso aqui são muito bem cuidados. Sim. Né? Apesar de todas essas críticas e tudo. Como é que você vê isso? Assim, é muito difícil lidar com as críticas que as pessoas fazem a zoológicos. Eu entendo porque pessoas que não conhecem veem os animais presos e falam, nossa, são animais presos e estão sofrendo. Porém, aqueles animais que estão no zoológico de Brasília, por exemplo, a maioria são animais resgatados que estão tendo uma segunda chance, né? Então, a maioria é filhote que chegou órfão, né? Ou que chegou com a mãe morta e o animal estava nas costas. Então, todos esses animais estão tendo uma segunda chance, né? E que se eles não tivessem no zoológico, provavelmente eles estariam mortos. Então, é difícil de lidar com essa crítica, mas, ao mesmo tempo, é gratificante todo dia a gente fazer o nosso trabalho e ver que o animal está feliz, está comendo bem, está interagindo e que está tendo uma segunda chance. Sim, né? E acaba também que vocês observam lá como é que eu posso dizer assim? Um índice de satisfação. Ou seja, o bem-estar animal é muito... Eu lembro que na época que eu fiz faculdade, isso já tem algum tempo, né, a gente via a questão do enriquecimento ambiental, isso tudo. Isso é essencial para que esses animais se mantenham saudáveis. Isso. O Zoológico de Brasília é um dos únicos zoológicos do Brasil que tem uma equipe de bem-estar animal. Então, eles têm enriquecimento ambiental, as pessoas estão todos os dias ativamente olhando os animais, vendo o que eles precisam de enriquecimento. Enfim, tem uma equipe voltada única e exclusivamente para o bem-estar animal aqui no Zoo. Tá? Então, eles têm essa assistência para que não sejam só medicados, alimentados, enfim, para que tenham uma interação mesmo no recinto que eles estão. Para que eles possam ter um conforto também, Isso, né? um conforto, algo para passar o tempo, né, que é um dos maiores problemas, né? Então, eles têm interação, têm brinquedos, tudo isso que faz com que eles lidem melhor com esse ambiente mais restrito. É porque eu lembro que as sussuaranas tinham, inclusive, um índice reprodutivo muito bom. Muito bom. As sussuaranas reproduzem muito bem, os macacos, os lobos-guará. Então, a reprodução ela é um indício de que o animal atingiu um bem-estar muito bom. Né? Então, o animal que não está bem, ele não se reproduz. Né? E no zoológico a gente tem essa reprodução constante de lobo-guará, algumas espécies de primatas, né? Então tudo isso a gente assiste para poder melhorar, né? E para manter também todo esse sucesso que a gente tem com reprodução sob cuidados humanos. E qual deles é o mais trabalhoso para mexer?
Olha, para mim são os cervídeos, né? Veados, cervos, etc., porque são animais que têm um comportamento muito explosivo. Então, não é nem pelo perigo com o ser humano, é pelo risco de óbito do animal. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, desde botar uma vasilha de água, um pouco de comida, para o animal não se estressar tanto e ter algum problema de saúde. Então tem pessoas que acham que os grandes felinos, né, sei lá, até os elefantes são super difíceis de lidar e são. Só que tem animais que ninguém imagina que é difícil, né, de manter o dia a dia. E para mim os cervídeos são os mais difíceis. E quais que costumam dar mais problema? Os que costumam dar mais problema. Porque por mais que a gente tenha todas aquelas placas de não alimentos animais, a gente sabe que o povo chega lá e adora dar pipoca para os macacos. Bom, é bem diversificado, né? Na verdade, é muito de época do ano. Por exemplo, na época do frio, os animais que dão mais problemas são as aves, porque eles têm uma dificuldade maior de manter a temperatura corporal, né? Que é muito alta nas aves, o normal é de 40 a 42 graus, né? E numa época muito fria, é difícil eles manterem a temperatura. Na época quente já são os cervos-dama, que tem muita miíase em chifre, né? Então a gente tem que anestesiar, limpar chifre. Então o trabalho dos animais no zoológico varia muito de acordo com a época do ano, né? Porque a gente tem animais de todos os lugares do mundo. E a época do ano, o clima, influencia também na fisiologia desses animais. Existe também o cuidado da alimentação, né? Como você falou assim, são animais de todos os lugares do mundo. Isso. Então você tem... A alimentação, quem cuida é um zootecnista, né? Então ele tem que estar preparado para cuidar da alimentação de diversos animais e diversas épocas do ano. Tem animais que na época fria precisam de mais alimento, como por exemplo as aves. Né? Então ele tem que estar preparado para ajustar a dieta conforme a necessidade de cada animal. E a questão lá, a sua atuação é mais ali na clínica cirúrgica, né? Isso. Quais são os casos que vocês acabam pegando mais? O que é mais... Bom, na cirurgia, o que a gente atende mais são animais que se machucaram, né, por algum motivo, ou briga no recinto, enfim. Ou animais resgatados, né? Animais de grande porte, eles são encaminhados para o zoológico. Anta, tamanduá, lobo-guará, porque a gente tem uma estrutura melhor para atender esses animais. E muitos deles vêm de atropelamento. Então, a maioria deles acaba passando por cirurgia, anestesia. Então, tudo isso faz parte da nossa rotina dentro do zoológico. A maioria desses animais, todos que a gente trabalha, são anestesiados, para poder diminuir o estresse desses animais. Porque esse estresse é extremamente prejudicial para eles. É extremamente prejudicial. Então, mesmo que seja um procedimento rápido, muitas vezes, dependendo do temperamento desse animal, é melhor a gente anestesiar, nem que seja por uma colheita de sangue, e depois o animal se recupera normalmente. Muitas vezes o estresse é muito mais prejudicial para esse animal do que a própria anestesia. Então, na medicina de silvestres, a gente aprende a balancear muito isso. Né? Muita gente tem medo da anestesia, né? O animal pode morrer, enfim. Mas em silvestre a gente aprende a lidar muito bem com isso, até porque em pequenos animais, a maioria deles passa por exame de sangue, exames cardiológicos. Em silvestres, a maioria das vezes a gente tem que anestesiar esse animal para poder colher o sangue. Então, o risco de óbito é muito maior. Né? Então, a gente aprende protocolos melhores, a forma de lidar melhor para que esse animal não vá a óbito e que a gente consiga o nosso procedimento com sucesso. E os procedimentos cirúrgicos, lá como você falou, são mais as questões dos atropelados. Isso. Fraturas, hemorragia interna, lacerações, então tudo isso é o que a gente mais atende, tanto de animais resgatados quanto animais do zoológico. Aí varia muito a gravidade de cada lesão. E tem algum desses recintos que tem mais briga, menos briga? Deixa eu pensar aqui. Com relação à briga, acho que os primatas são
os de eleição. Eles gostam bastante de brigar, assim, por uma questão de própria disputa de território? Disputa de território, hierarquia dentro do bando, aí vai disputa de alimentação, algumas coisas que são consequência da hierarquia. Então eles costumam brigar bastante, assim. Porque, apesar de eles estarem em recintos controlados, eles têm Tem a hierarquia do próprio bando. Uma vida como se tivesse... Isso. Solto, é isso? Os animais, eles estão sob cuidados humanos, mas eles mantêm o instinto de animal silvestre de vida livre, né? Então a gente tem que aprender a equilibrar isso dentro do zoológico, né? Não fazer com que o animal não perca esse instinto, mas que ele também aprenda a lidar com o humano para que diminua o estresse dele do dia a dia, para que a gente consiga fazer o trabalho com tranquilidade. Então tudo isso envolve um condicionamento do animal, né? Então, sob cuidados humanos, a gente tem que lidar com o animal silvestre de uma forma um pouco diferente. E geralmente quando tem chegada de novos animais, acho que já tem algum tempo que não se abre espaços novos. Uhum. Mas essa chegada, como é que ela é feita? Tem toda uma triagem? Isso. Quando são animais que têm um intercâmbio entre instituições, esse animal passa por uma quarentena, né, dentro da instituição de chegada, e a gente pede os exames prévios desse animal também, para ver o que ele já teve, o que a gente deve esperar, e de qualquer forma a gente faz novos exames, porque com esse transporte do animal, existe uma consequência, né? O animal fica imunossuprimido por conta do estresse, ele pode manifestar doenças, então é para isso que a gente fica preparado. Então ele passa por novos exames e fica em observação geralmente durante um mês. E lá vocês têm também toda a estrutura de berçários, tem muito caso de filhote que é rejeitado? Muito. A gente tem casos, principalmente tamanduá-bandeira, a gente tem muito tamanduá-bandeira que é rejeitado pela mãe, ou que a mãe sofreu, né, algum tipo de acidente e a gente teve que cuidar do filhote. Então o berçário do zoo, ele é próprio para esses animais. Então a gente recebe tamanduá-mirim, tamanduá-bandeira, cachorro do mato. Então tudo isso tem lá no zoo, que são provenientes de resgate que o IBAMA ou a Polícia Ambiental fez. E muitas vezes esses animais não têm destino, né? Então acabam ficando mansos, enfim, e ficam dentro de um zoológico ou dentro de um mantenedouro do IBAMA mesmo. Isso quem resolve depois é o próprio IBAMA. E aí, nesse caso desses animais que são rejeitados, tudo acaba que vocês acabam criando também um vínculo com esses animais. Isso é inevitável. Sim, esses animais filhotes resgatados, a gente tenta ao máximo não ter um contato direto com esse animal, nem manter um vínculo profissional com o animal, né? Manter um vínculo, na verdade, pessoal. Então, é difícil, né? Tem animais que a gente tem que levar para casa, dar mamadeira durante a noite, mas a gente faz o possível para que esse animal volte sempre para a natureza. Só que é um trabalho muito desafiador com filhotes, né? Os filhotes acabam ficando mansos, condicionados ao ser humano. Então esse é o maior desafio de voltar um animal à vida livre, quando esse animal é um filhote e foi criado sob cuidados humanos. E aí, nesse caso, a própria readaptação dele para a vida livre é mais complicada, né? É muito complicado. Então o animal que é resgatado como filhote, ele não aprendeu a caçar com a mãe, ele não aprendeu a procurar um abrigo, a fugir de predador. Então isso o humano não tem como ensinar, né? E é muito complicado. Então acaba que esse animal não volta à natureza, ou é muito mais difícil dele voltar, né? E aí, nesses casos, fica bem complicado, né? Porque, apesar, acredito eu, não seja um número muito grande, mas é mais complicado você fazer esse intercâmbio, decidir onde ele vai ficar. Não é um número pequeno, mas também não é um número enorme. Eu não tenho um número exato para te dizer agora. Mas não são poucos animais que chegam no berçário. Então o IBAMA ele tem um trabalho muito grande de redirecionar esses animais, e a gente tem um trabalho muito grande de cuidar desses animais, né? Então cuidar de animal silvestre filhote exige dinheiro,
tempo, dedicação e uma equipe especializada e dedicada também a tratar esse animal de dia, à noite, né, a acordar de madrugada, dar mamadeira. Então é realmente um cuidado integral. Então é uma exigência muito grande de um filhote quando ele chega no zoológico para a gente cuidar. Uhum. A rotina de exames entre as espécies varia também em periodicidade ou tem um cronograma geral? Existe um cronograma, né? Então, todos os animais do zoológico eles passam por exame preventivo durante o ano e a gente divide entre aves, répteis e mamíferos e nos recintos que tem lá, né, entre as espécies. Então, todos eles passam pelo menos por um exame de fezes, né? Nem todos a gente consegue colher sangue, fazer um exame bem detalhado, porque são muitos animais. Mas todos são observados de perto, a gente pega todos, avalia, e aqueles que têm uma necessidade maior de observação, a gente interna ele no hospital veterinário. O número de filhotes que vai para lá, acredito eu, não seja um número muito grande. Mas tem também, mas é uma quantidade razoável? O número de filhotes que chegam no zoológico provenientes de resgate é um número considerável. E exige muito da equipe do zoológico. Então, filhotes resgatados, filhotes silvestres resgatados, eles exigem tempo, dinheiro, dedicação e muito trabalho. Então, tem que ser uma equipe disposta, especializada, né? Muitas vezes tem que levar o animal para casa, dar mamadeira durante a noite. Então, exige muito das pessoas, né? É um trabalho árduo, mas que vale a pena. E são filhotes, tanto aves, répteis, mamíferos ou mais mamíferos? Aves, répteis e mamíferos chegam lá provenientes de resgate. Todos eles têm um cuidado específico, né? Então, cuidar de um mamífero filhote não é a mesma coisa que cuidar de uma ave ou de um réptil filhote. Então, é por isso que a equipe tem que estar muito bem treinada a cuidar desses animais. E tem que estar muito bem integrada também, né? Tem que estar muito bem integrada, a equipe tem que ser muito bem integrada do berçário. Então, todo mundo tem que saber o que o animal está comendo, que horas ele come, quais as medicações que ele toma, né? Então, as fichas têm que ser muito bem preenchidas. Esses prontuários são bem detalhados, né? Então, são prontuários detalhados para que a próxima pessoa que vai cuidar desse animal saiba exatamente o que está acontecendo e o que tem que fazer com ele, sem que a outra pessoa da equipe anterior esteja lá. A equipe de vocês é composta por quantas pessoas? Não necessariamente veterinários, né? Como você falou, você é zootecnista, tem biólogo, tem veterinário, tem estagiário, tem... Eu não sei exatamente quantas pessoas são, mas é uma equipe muito grande, né, de biólogos, veterinários, zootecnistas e tratadores que fazem parte desse cuidado todo, tanto no berçário, quanto no hospital e no resto do parque. Mas então, é uma equipe extremamente integrada. Muito integrada. Então, a equipe é toda integrada, né, mesmo sendo de diferentes áreas. Todos nós explicamos um para os outros de uma forma que, independente da sua formação, você entenda, né? Então, seja um tratador, um biólogo, um zootecnista, todo mundo fala a mesma língua para que a gente possa acompanhar direitinho o animal. Até para que aconteça desse animal que está no berçário, precisa ir para a clínica ou precisa ir para o procedimento cirúrgico, vocês têm todas as informações. Exatamente. Com um prontuário bem detalhado, bem específico, né? Isso, exatamente. Então, a gente faz esse prontuário bem detalhado no berçário para que, caso esse animal seja deslocado para outro setor do zoológico, as pessoas saibam exatamente o que aconteceu com ele. Então, essa é a importância de ter uma ficha bem técnica detalhada daquele animal. E vocês têm um resultado bastante positivo no berçário, né? Assim, de animais que se recuperam e conseguem ou ir para instituições ou serem readaptados, o que a gente estava comentando aqui já é um pouco mais difícil, mas que existe essa possibilidade. Isso. A equipe do zoológico, ela é bem treinada, né? Atualmente é uma equipe muito boa. E isso acontece com o berçário também. Então, são pessoas que já cuidaram de filhotes de animais silvestres muitas vezes e há bastante tempo. Então, já sabem exatamente o que está acontecendo, se deu alguma coisa errada, já sabe que está errado. Então, a gente tem tempo de atuar. A taxa de sucesso do berçário do zoológico ela é muito grande,
né? O problema vem depois, né? Para encaminhar esses animais que cresceram e não têm um lar, né? Então aí que entra o IBAMA também para encaminhar esses animais. E fora que essa interação com o humano também nesse período crítico, né? Porque vai ser o período que vai ter sociabilização, que vai ter... Ele não consegue diferenciar muito o risco que é o humano para ele na vida livre. A interação com o humano, ela é muito prejudicial, né? Então, para esse animal ser solto depois, ele tem que estar rejeitando o humano de todas as formas. Ele não pode ligar aquele ser humano a uma fonte de alimento, a uma fonte de abrigo, né? Ele tem que não gostar realmente de humano, porque senão a gente solta esse animal, vamos supor uma onça parda, né? A gente cuidou desse animal, solta ele em vida livre, e esse animal, na primeira dificuldade que ele tiver, ele vai acabar na casa de alguém, procurando uma casa, procurando uma comida, né? Então, procurando um lugar que seja seguro para ele, porque ele não vê o ser humano como uma ameaça. E aí, com isso, acaba tendo um risco grande para o animal. Exatamente. Um risco de óbito, de abate do animal mesmo, por medo do ser humano. E de uma soltura errônea, né, de um animal manso. Porque eu tava conversando aqui com o Thiago, e aí a gente citou o exemplo das duas oncinhas que ficaram com ele um bom tempo. A gente trabalhava junto no hospital, e aí eu lembro que os 2 filhotinhos ficaram com ele um bom tempo. E aí, assim, no caso desses 2 filhotes, não me falha a memória, acho que ele comentou que foram aí quase 3 a 4 anos para eles conseguirem soltar esse animal. Isso. E isso a gente está falando, uma questão, por exemplo, do Nex, que você tem toda uma estrutura própria para tentar reabilitar esse animal. Lá no zoológico, a meu ver, assim, a preocupação maior é a recuperação daquele filhote. Não necessariamente que ele vá ser solto. Isso. Ou não. A parte do zoológico é realmente recuperar o animal. Então o animal chegou doente, chegou fraturado ou, né, com algum tipo de injúria, a gente recupera esse animal. Agora a parte de destinação, de reabilitar esse animal, já não é mais com o zoológico, é trabalho do IBAMA. A função ali do zoológico é a recuperação desses animais. Recuperação. Né? E lá tem alguns animais que ficam soltos no parque, no zoológico. Sim. Isso me fala, memória, assim, tem algum tempo que eu não vou. Mas tinha ema, tinha capivara. Hoje em dia o que tem solto no zoológico é pavão, que foi criado por nós mesmo, mas tem os animais que vêm de vida livre mesmo, né? Macaco prego, capivara, coati, bastante, né? Cachorro do mato. Então esses animais vão até o zoológico porque tem alimento, tem outros animais da mesma espécie, então é por curiosidade, enfim, procurando interação, mas são animais que são da área de preservação que fica atrás do zoológico, mas são animais livres, né? Não são animais do plantel do zoo. E já teve algum caso, porque volta e meia a gente vê, pelo menos assim, eu já atendi alguns cães que foram atacados por capivara. Isso é extremamente raro de acontecer, né? Mas entre esses animais que entram e saem lá do parque, isso acontece ou é muito raro também? Não é muito raro, né? Tem muitos casos de animais que são atacados por cães, principalmente o ouriço cacheiro, né? Que são aqueles porcos espinhos, né? Porco espinho. Então, existe uma interação muito prejudicial entre animais silvestres e domésticos, né? E a gente consegue visualizar isso tanto por animais que são atacados, quanto, né, pela presença de doenças que não existiam em animais de vida livre, por exemplo, a sinomose. Né? Então, hoje em dia, a gente diagnostica muito mais sinomose em cachorros do mato do que antigamente. E isso acontece por conta da destruição de habitat de animais silvestres que acaba chegando mais perto. Um crescimento populacional que acabou invadindo a área deles, né? Exatamente. E aí acaba que os animais silvestres têm a interação com animais domésticos e trocam doenças entre si também. E aí é algo que eles não estão nem um pouco preparados, né? Porque não é algo tão comum. Não é comum, né? Não são animais vacinados, né? Animais de vida livre não são animais vacinados, né? Então eles têm esse contato com doenças do meio urbano e não têm um preparo imunológico para isso. Então é prejudicial para esses animais. E se não me falha a memória, acho que tem o laguinho ali com as tartarugas, né?
Tem tartaruga, tem pato. E aí tem uma galera que andava largando aquelas, na época que teve aquela febre aquela tigre d'água. Tigre d'água americana. Largaram um monte lá, não teve gente que fez. Hoje em dia, a gente não vê mais muito animal silvestre sendo solto no zoológico. A gente vê mais animal doméstico. Então, atualmente, a gente está com problema com gatos domésticos que estão sendo abandonados no zoológico. São animais extremamente mansos, né? Quem lida com animal doméstico sabe que gato de rua é extremamente bravo. Então, quando você encontra um gato manso dentro do zoológico, é óbvio que esse animal foi abandonado. Então, atualmente, a gente tem uma estimativa de mais de 100 gatos dentro do zoológico. Com a colônia grande. E a gente tem todo um programa de castrar esses animais, né? Então, a gente está estudando a melhor forma de fazer com que esses animais sejam adotados ou que eles vivam bem dentro da condição atual que eles se encontram. Pô, mas o povo deve largar ali pela cerca, né? Larga. Ou, às vezes, entra escondido e larga lá dentro mesmo. E é um risco, como a gente, voltando à questão desse contato desses animais que estão soltos, também é um risco para os próprios animais que estão lá dentro. Isso. Quando as pessoas abandonam o animal dentro do zoológico, é um risco para os animais do próprio zoológico. Né? A gente não sabe a condição desse animal doméstico que foi abandonado. Né? Então, a gente tem que pegar esse animal, fazer exame, vacinar. Né? Então, existe todo um protocolo para que esse animal que foi abandonado esteja saudável, para que mantenha também os nossos animais saudáveis. Né? Então, tem que fazer toda uma investigação de saúde do animal abandonado para conseguir manter o nosso plantel também saudável. E aí acaba dispensando recurso que não poderia estar sendo destinado utilizado para outra coisa. Exatamente. Né? E lá são separadas as áreas até para uma questão de logística de visitação, né? Você tem os grandes felinos, é tudo bem setorizado, né? E quando há necessidade de se fazer medicação nesses animais, né? Opta-se sempre pela medicação oral. Isso. É um manejo complexo, né? Acredito eu. Cada espécie tem sua particularidade para a gente pensar no manejo. Né? Então, tem animais que a gente tenta medicar por via oral, né, na comida, mas são animais extremamente seletivos, como os macacos, por exemplo. Né? Então, eles pegam a banana, vão ali de fiapinho em fiapinho, até achar o comprimido que você escondeu, pega o comprimido e joga fora. Né? Mas tem animais que são mais vorazes, vai lá e come tudo de uma vez. Então, a gente sempre opta, se não for uma emergência, obviamente, a medicar o animal pela comida, né? Então põe o comprimido, ou seja lá o que for dentro da comida e dá para o animal. Esse comprimido pode ser macerado, misturado, assim, depende obviamente do que é. Isso, então se a medicação permitir que seja dividido ou alguma coisa do tipo, a gente faz, né, para ficar menor, para ficar com menos gosto. Às vezes a gente tem que macerar, sim, os comprimidos, que não é o ideal, mas que às vezes é a única forma da gente conseguir medicar o animal. E aí a gente acompanha a evolução do tratamento. Se nada disso funcionar, aí a gente tem que programar um manejo desse animal, fazer uma contenção física ou uma contenção química mesmo, para colher sangue e avaliar melhor a situação do indivíduo. Como você falou, a vermifugação é periódica. Periódica. E também trabalha-se dessa mesma maneira de... Isso, vermifugação a gente faz o exame de fezes, né, 3 dias consecutivos, e de acordo com o exame, a gente vermifuga os animais. Em recintos, por exemplo, ali onde a gente tem a ilha ali dos primatas, esse exame ele não é feito de forma individual. Não. Até porque seria... a logística disso seria impossível. Aí vocês fazem por amostragem. Isso, então assim, os animais que vivem em recinto, né, animais que às vezes tem, sei lá, 30 indivíduos, 20 indivíduos no mesmo recinto, a gente faz um pool de fezes. Né? Então, colhe fezes do recinto mesmo, que a gente encontrar, e se der positivo, todos os animais são tratados. Isso se for 5 animais no recinto, 10, 20, 30, então, se deu positivo nesse recinto... Porque trabalha com a imunidade coletiva, né? Sanidade coletiva, na verdade. Sanidade coletiva. Se um animal do recinto deu positivo, todos os outros provavelmente também estão infectados, então a gente trata todos os animais.
Porque o contato entre eles é muito... É muito muito próximo. intenso, né? É muito próximo. Principalmente eu vejo ele, pelo menos assim, né? Eu trabalho com clínica de pequenos há quase uns 20 anos. Então, a gente não tem essa noção, né, de que o próprio cuidado preventivo, né, nesses recintos com muitos animais, ele tem que ser feito de maneira diferenciada. Tem que ser feito. E assim, cuidar de animais em recinto é um pouco mais difícil, né? Porque você pegar um por um é estresse para os outros animais que estão no recinto. Então, a gente tenta medicar da forma mais abrangente possível, né? Na comida de todos, às vezes até na água, que não é o ideal, né? Vai monitorando por exame mesmo, para, por último, se precisar, pegar um indivíduo, né, por vez. Até porque eu imagino, por exemplo, num recinto que você tem aí 5, 6 animais. Quando você pega o primeiro, os outros se estressam. Você pega o segundo, depois você desiste que não pega mais ninguém. Exatamente. Os animais se estressam muito. Então, quando a gente lida com animal silvestre, eu costumo falar isso em aula. Primeira coisa que a gente tem que pensar é no estresse, antes de pensar em qualquer tratamento. Então, esse animal é muito estressado, né? Ou tem um comportamento muito explosivo. Qual é a melhor forma de eu tratar ele? Né? E aí a gente vai traçar todo um protocolo de tratamento pensando no estresse. Então, às vezes existem tratamentos ideais maravilhosos, mas que para aquele animal não vai funcionar, porque ele vai morrer de estresse, não é nem da doença, né? Então, animal silvestre é bem diferente. Então, quando a gente fala nessa questão de zoológicos ou criatórios desses autorizados pelo IBAMA e tudo, a gente tem essa preocupação de que você controlar o estresse é muito mais benéfico do que você forçar algum tipo de tratamento ou algo do gênero. Muito mais benéfico. O estresse, ele abaixa a imunidade do animal e manifesta várias doenças ou deixa aquele animal suscetível a alguma doença. E tem animais que chegam num estágio do estresse que não tem retorno. Então, ele vai morrer daquele problema. Ou começa a dar úlcera, enfim. Tem alguns que entram em automutilação. Automutilação. Então, o estresse em animal silvestre é algo extremamente prejudicial. Ele desenvolve uma cadeia neurohormonal de estresse que muitas vezes não tem volta, né? Então, o animal pode nem manifestar aqueles sintomas de estresse, mas ele está naquele momento de estresse que, às vezes, do nada, ele amanhece morto no recinto. Então, é por isso que a gente sempre tem que pensar no estresse em primeiro lugar. Um dos índices de bem-estar ali seria esse controle de estresse. O principal. É o principal. Né? Até porque ele estressado vai começar a brigar com os outros, vai... Ele estressado não come, não se reproduz, não fica ativo, né? Então, ele não tem uma função no zoológico, né? O zoológico não tem a função de exposição. Não só de exposição, né? Educação ambiental, pesquisa. Então, a gente não quer um animal triste, sem comer, sem estar ativo, dentro de um zoológico. A gente não quer um animal só para exposição. Então, se ele não tem uma função de conservação da espécie, de pesquisa, não tem por que aquele animal estar ali dentro do zoológico. Né? Hoje em dia o conceito de zoológico moderno mudou muito, né? Então não é mais só exposição, é conservação, pesquisa, educação ambiental, senão o zoológico não tem mais função. E existem alguns projetos de pesquisa que vocês desenvolvem lá? No zoológico existem vários projetos de pesquisa, né? Tanto de pessoas de fora quanto de pessoas do próprio zoológico. Então, existem pessoas que estão fazendo mestrado lá dentro, os próprios servidores, né? Então, existem pessoas de fora que estão desenvolvendo pesquisa com os animais dentro do zoológico. Então, essa é a função, né? Mesmo que o animal esteja lá dentro, manso, não consiga ser reintroduzido, a gente consegue fazer pesquisa em cima daquela espécie. Legal. Acaba que o zoológico, como você estava falando, não é só uma questão de você ir lá ver os animais. Você tem todos esses bastidores dentro ali, que é desconhecido do grande público, na verdade, né?
O zoológico ele tem uma área só de educação, de pesquisa, né? Então ele tem um núcleo de pesquisa, todos os projetos passam por esse núcleo e aí são desenvolvidos. Então tem bastante pesquisa com os animais que estão lá dentro. Desenvolvimento de vacinas, enfim, tem um monte de coisa vindo por aí em projetos de servidores mesmo. Ah, legal. E lá vocês têm estagiário? Lá a gente tem estagiário, né? Então existe um processo seletivo que passa pelo RH, não é muito com a gente especificamente, né? O pessoal gosta de vir diretamente na gente pedir estágio. Eu perguntei exatamente porque provavelmente pode ser que tenha alguém que acabe se interessando. Com certeza alguém vai perguntar. Então esse trâmite, na verdade, não passa pelo serviço de veterinária. Não, o trâmite... Ele é feito pelo RH do zoológico. Isso, o trâmite para estágio ele passa pelo RH do zoológico. Aí quem quer fazer estágio tem que seguir exatamente o que está no site do zoológico ou no Instagram mesmo do zoológico, tem o passo a passo para solicitar. Tá. E é muito complicado ou é mais tranquilo? Não é complicado. Na veterinária, a gente costuma aceitar só pessoas de estágio supervisionado, ou né, no 10º semestre. Justamente por conta do risco mesmo de acidente lá dentro. A pessoa tem que estar um pouco mais esperta, já tem que ter mais conhecimento. A rotina é puxada, então né, a pessoa tem que ter um pouco mais de agilidade, proatividade. Então, geralmente, no hospital veterinário, só 10º semestre. E acaba também que, muito antes disso, o estudante está muito cru ainda, muito cru. Né? E assim, a gente tem que lidar muito com risco de acidente lá dentro, porque, por exemplo, agora a gente tem 5 jararacas internadas lá, né? E para um acidente, basta o estagiário botar a mão em cima da tampa, né? Que tem um buraquinho e ela pode ir lá e morder o estagiário. E aí é um acidente tranquilo. E é um acidente legal, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso quando vai escolher estudante. Porque não é só, ele é muito novo ou não. A gente tem um risco iminente de acidente lá o tempo inteiro. Né? Até porque são animais que têm um risco de reação muito mais rápida muito do que... E são animais pouquinho de desatenção ali. Exatamente. São animais que estão tentando se defender da morte. Né? Então, o veterinário ele é o predador daquele animal. Então, ele vai fazer de tudo para fugir daquele momento. Né? E aí que entra o estagiário que tem que estar esperto. Né? E como a gente estava citando aqui no começo a questão dos CETAs, né? Esses animais de tráfico, quando não conseguem ser reabilitados, soltos, eles chegam alguns aí para os zoológicos também? Chegam. Tem animais do tráfico que vão para o zoológico, né, passam por quarentena. Todos os animais que entram no zoológico, eles passam por quarentena antes de serem colocados em recintos. Né? Então, até porque para não expor em risco os demais. Para não expor em risco os animais do plantel do zoológico. Então passa por exame de fezes, alguns PCRs, né, dependendo da espécie. Então muitos animais de tráfico, eles podem ir para o zoológico dependendo tanto do interesse do zoológico quanto do IBAMA. Né? E nesse caso acaba sendo, tem mais espécies que costumam ir mais ou menos? Serpentes, né? Animais de tráfico que vão muito para o zoológico. Serpentes muito grandes, né? Tem uma piton enorme que está lá com a gente. Passeriformes, né? De forma geral. São mais esses. Iguana, né? Então mais réptil e ave, assim, mamífero nem tanto. Também acaba que é mais difícil. É mais difícil, Você esconder. Exatamente, assim dizer, né? Porque a gente teve aquele caso recente do menino da Naja, que inclusive era meu vizinho. E eu que fiz o laudo dele para a Operação Snake. E... Pedro Krambeck. Que ali era um número de animais considerável. Né? Eram, acho que, 21 serpentes. E esses animais tiveram... Alguns ficaram lá no zoológico? Não... Olha... Na verdade, não tenho certeza se algum deles ficou. Né? Então, a Naja e a víbora verde de Vogel, que não era dele, foram para o Butantan. E as outras serpentes foram encaminhadas
pelo próprio IBAMA. Uhum. Tiveram algumas, que foram as jiboias de Madagascar, que ficaram no zoológico. Não lembro se era exatamente dele. Não lembro se era exatamente dele, mas ficaram lá no zoológico. Mas a Naja, a víbora era muito bonita. Todos foram pro Butantã. E acaba também assim, que foram bastante animais que foram resgatados. A gente tem que também ver isso. Eu acho que a questão da Naja ter ficado no Butantã, porque eu lembro que na época teve uma discussão se ia ficar, se não ia ficar, se não ia ficar. Foi bom porque a gente não tinha o soro aqui, quando ele foi mordido. E agora a gente tem a possibilidade de ter o soro. Né? E dos animais lá, você tem alguma preferência de mexer? Olha, eu gosto muito de mexer com mamíferos, mas tem animais que a gente cuida diariamente que a gente se apega mais, né? Tem o Thor, o rinoceronte, que a gente cuida todos os dias, que ele chegou do circo com um problema no olho muito sério, e até hoje ele tem, mas é muito leve, assim, ele só precisa de uma limpeza no olho mesmo, tipo tirar uma remela. E a gente se apega porque ele é um doce de rinoceronte. E tem os ursos também, os ursos de óculos, a Liz e o Ney. São extremamente fofos também. Então a gente cuidou do Ney durante muito tempo, né? Que ele teve um machucado muito sério, enfim, foi extremamente colaborativo e acaba que a gente se apega muito a esses animais que a gente cuida durante muito tempo. Aí, voltando um pouco à questão desse... A gente acaba, querendo ou não, a gente acaba criando um vínculo diferente do caso dos filhotes do berçário, que tem essa preocupação de que ele talvez possa ser reintroduzido ou não. Esses animais que já estão lá há mais tempo, já são adultos, já fazem parte do plantel zoológico, tudo acaba criando um vínculo quando você tem problemas mais recorrentes. A gente cria um vínculo com os animais, não tem jeito. Tem um carinho muito grande, a gente tem um cuidado, uma preocupação de que esse animal esteja bem, não esteja sentindo dor, sabe? Acima de tudo, não esteja sentindo dor, né? Então, acaba criando um vínculo, não tem jeito. E animais que a gente tem mais contato, que ficam no zoológico, a gente intensifica o condicionamento animal para que esse animal fique cada vez mais próximo da gente e facilite o nosso manejo, né? Colheita de sangue, às vezes a limpeza de um curativo, né? Então é diferente do animal que eu quero que volte para a natureza, né? Então eu quero o animal de zoológico, eu quero aproximar ele um pouco mais de mim. Até que facilita o manejo de vocês, né? O manejo, exatamente. E como é que vocês lidam com a questão de... Às vezes, por exemplo, a gente teve o caso do leão que estava bem, bem idoso. Como é que vocês lidam com essa perda? É difícil. Né? Como eu falei, tem essa ligação que vocês criam, o vínculo entre o paciente e vocês. E como é que vocês lidam com a perda? Porque, querendo ou não, volta e meia acontece. A perda ela é difícil e as críticas também são muito difíceis, né? Porque o zoológico ele está sempre na mira de quem ama os animais e acha que a gente maltrata, né? Então, quando a gente perde um animal, não só idoso, como animais que a gente cuida durante um tempo intensivamente, atinge muita gente pessoalmente, né? Então, as pessoas acham que não atinge, que a gente não gosta dos animais. A gente gosta, a gente chora, né? A gente faz reuniões, agradece, né, aos profissionais, né? Então, é um momento muito difícil. E além da perda, a gente tem que lidar com crítica das pessoas que acham que a gente maltrata esses animais, né? Que também é muito difícil. Então a gente vira noites cuidando, né, de animais em emergência. Muitas vezes a gente não dorme. Já cheguei a dormir no zoológico 4 vezes na semana, né? Que não é necessariamente dormir, né? Para cuidar de animais que estão em emergência. Né? Então é complicado, mas é gratificante. O que eu vejo, assim, muita coisa, até a respeito dessa crítica toda, é um pouco de falta de reconhecimento de todo o trabalho que vocês realizam ali, né? Demais. Então, a gente tem profissionais excelentes no zoológico, várias especialidades e com pouco reconhecimento pela população mesmo. Então, a gente tem especialistas em doenças infecciosas, eu que sou da anestesia, a minha companheira de trabalho, né, minha colega que é da cirurgia.
Então, assim, especializados todos em animais silvestres, que não é uma área fácil, né? Então, falta reconhecimento, mas a nossa satisfação diária lá supre tudo isso. É porque eu acho que falta, na real, assim, falta acho que um pouco de informação das pessoas, todo o trabalho que vocês fazem lá dentro. Né? Se não fosse a equipe que vocês têm, vocês não teriam animais saudáveis, aptos a receber visita, a ter toda essa estrutura que vocês montam ali. Eu acho que falta um pouco de reconhecimento ali. Falta. No zoológico falta bastante reconhecimento, né, da população, às vezes até de colegas da profissão mesmo, que não estão lá dentro para ver as dificuldades, então ficam muito se embasando em fama do zoológico, né, tanto de equipamento, estrutura, o zoológico mudou muito, né, então as pessoas, sempre tem pessoas capacitadas entrando no zoo, pedindo mais equipamentos modernos, né, com conhecimentos atualizados, então não tem por que achar que os animais do zoo são maltratados ou são mal assistidos, porque as pessoas que estão lá são muito competentes. E não são pessoas extremamente preparadas. Sim. Né? Como você disse, você fez residência, você fez mestrado. Então, tudo isso faz com que vocês tenham um embasamento científico para trabalhar ali. Assim, quem trabalha com animal silvestre nunca para de estudar. Né? Então, eu me formei em 2015 e hoje, depois de residência, mestrado, estou terminando uma especialização, vou fazer doutorado. Então, assim, a gente nunca para de estudar porque animal silvestre ainda, muitas coisas são desconhecidas. Né? Então, exige uma dedicação muito grande do profissional que se dedica àquilo mesmo, que quis seguir esse caminho árduo, às vezes. Tem algumas fotos, né? Isso é um coati. Isso é um coati. Essa é a Teca, né? Um coati que infelizmente foi a óbito porque estava muito velhinha, né? Aí na foto dá até para ver um pouco das mamas dela, né? Das tetas que estão um pouquinho aumentadas também de tamanho. Então, a Teca ela tinha vários problemas de saúde e acabou não resistindo, infelizmente. Mas era bem velhinha. Ela tá com que idade? Só de curiosidade. Idade não lembro. Bem velhinha, assim. Se a gente comparar um coati jovem com ela, você vê a pelagem, né? Marrom, brilhante. Ela é toda branquinha já. Não. Parece até aspecto que tá faltando um pouco de pelo ali. Isso, porque ela é bem velhinha mesmo. Esse aí é a Itmalia. Esse aí é um cachorro do mato que chegou do Pantanal, né? Resgatado também, e acabou crescendo com a gente, já chegou manso, né, como vocês podem ver, não fui eu que amansei, e tá até hoje lá com a gente, né, então é um cachorro que virou, né, quase um cachorro doméstico, e por enquanto não tem destinação e fica lá fazendo companhia pra gente no zoológico. Esse aí é o Chocolate, é um elefante que veio do circo, né? Até hoje ele faz a dancinha do circo, inclusive. Acaba que é um condicionamento muito massivo, né? Massivo, então às vezes ele tá paradinho e faz a dancinha do circo, que é balançar de um lado pro outro e tira as patinhas, mas é um animal condicionado, a gente consegue fazer a medicação dele pela alimentação, e acompanha ele diariamente, já sedamos ele para fazer exames, enfim, é um animal que tem alguns probleminhas assim esporádicos de saúde, mas que está sempre muito bem monitorado. Até porque ele ficou no circo bastante tempo, né? Bastante tempo. E aí isso traz uma série de problemas de cativeiro muito restrito. Na verdade, o Chocolate ele tem um problema que a gente não consegue diagnosticar, que são alguns abscessos que aparecem no corpo dele esporadicamente, assim, uma hora aparece, outra não. Pensamos em tuberculose e várias outras coisas, sedamos o animal, veio profissional do Brasil inteiro para ajudar a gente, né? As amostras foram para diversas universidades federais e não chegamos a nenhuma conclusão, parece que é só uma baixa de imunidade mesmo do animal, não parece ser nada viral do que a gente testou.
E deve ter passado por uma situação de estresse extrema, né? Exatamente. Então, é um animal que a gente acompanha sempre por conta de abscessos que surgem aí no corpo dele durante certos períodos do tempo. Próximo. E para as fotos. Lá vocês recebem visitas também no serviço veterinário, por exemplo, escolas, essas coisas para poder até passar a molecada aí saber se quer ou não trilhar por esse caminho meio doido. A gente recebe, só que é agendado, né? Então, com o pessoal da educação ambiental, tem algumas formas de visitar o hospital veterinário, geralmente é pela universidade mesmo, então tem que entrar em contato com o pessoal da educação ambiental para encaminhar para o hospital, mas existe a possibilidade de visitar sim. Só também para trazer um pouco mais de visibilidade do serviço que vocês fazem lá, né? Que a gente rala pra caramba. Não é fácil, porque são... Não é fácil, não. Como você falou, são 800 animais, né? São 800 animais, a gente opera desde de animal de 20 gramas até... né? Se a gente pensar assim, são 800 animais, 800 prontuários, 800 vermifugações... Se você pensar assim... E não é só... Se fosse só quantidade, mas não é só quantidade, assim... É a especificidade de cada espécie. Então, eu lidar com uma jararaca é totalmente diferente de eu lidar com um papagaio, né? Então, eu tenho que saber lidar com todos os animais. E isso só o estudo que traz pra gente. Tem que saber fazer mudar a chave muito rápido, a chave né? da cabeça. É outra coisa que eu explico muito para quem tá aprendendo. Quando você tá num setas, por exemplo, chega às vezes, 20 animais de uma vez. Pode chegar um carcará, uma jiboia, né, um papagaio, e você tem que atender todos. Então você tem que saber ligar essa chave da cabeça muito rápido, porque você não vai atender uma jiboia da mesma forma que você vai atender um carcará. É totalmente diferente. E isso o treinamento te dá. E aí você tem que estar ali ligado, até para não fazer confusão, né? Exatamente. Porque uma confusão ali lasca todo o resto do protocolo. Lasca todo o resto. É fundamental saber desde o transporte do animal, como deve ser, até o final do tratamento. Então, tudo influencia. A forma que você vai fazer a contenção, a forma que você vai transportar o animal, que você vai internar, que você vai medicar, né? Então, tudo isso tem que saber fazer para o animal se recuperar, né? Como a gente citou aqui, a preocupação maior de vocês é a recuperação desse animal. Não necessariamente se ele vai ser reintegrado, se ele vai para um outro zoológico, se o IBAMA vai dar a destinação. Exatamente. Mas a preocupação maior de vocês é que esse animal se recupere para que então o IBAMA possa definir para onde que ele vai. Até porque o animal, se não se recuperar, a gente não tem por que se preocupar com a destinação, né? Então, todos os nossos esforços são para recuperar aquele animal que está numa condição ruim, para depois a gente pensar o que vai fazer com ele. Então, como é que você vê trabalhar no zoológico? Trabalhar no zoológico é uma terapia diária. Então, lógico que trabalhar com pessoas é muito difícil, eu trabalho com pessoas todo dia. Mas também nos dias ruins, eu tenho todos aqueles animais para me ajudar a recuperar. Então, é uma terapia realmente diária. Eu amo trabalhar no zoológico, os bichos são, assim, a salvação, acho que de qualquer psicológico, de pessoas que gostam de animais. Acaba que são comportamentos diferentes, atitudes diferentes. Isso. E sempre deve ter alguma coisa ou outra que é mais engraçado, que é mais dessa própria mudança de comportamento. Com certeza. E assim, é um lugar que te ocupa a cabeça, né? Porque não é fácil você lidar com animal silvestre. Então é sempre um planejamento muito grande. A gente está sempre estudando, discutindo o caso. Então enriquece muito a gente como profissional. Então para mim é muito satisfatório trabalhar no zoológico, porque eu cresço profissionalmente estudando todos os casos que eu tenho ali dentro da instituição, né? Então, me acrescenta muito com relação a isso. E acaba que vocês têm que ter uma junta médica muito bem preparada, porque, como você falou, às vezes tem que anestesiar, tem que sedar, então não dá para... vamos sedar, ver o que é e fazer depois. Vocês têm que ter todo um planejamento muito... rigoroso, né? Com certeza. Então, assim, além da gente ser especializado, né, em clínica e cirurgia de silvestre, a minha colega de trabalho agora está especializada em cirurgia de pequenos e eu em anestesia de pequenos, porque isso foi uma necessidade do nosso dia a dia.
Então, é constante, né, todas as necessidades que a gente vê para atender melhor esses animais. Então, é por isso que eu falo que o estudo em animal silvestre, ele nunca para. Ele é constante. Muitíssimo obrigado. Obrigado, André. Obrigado, vocês. Acho que foi bem legal. A gente falou bastante. E espero outras oportunidades de a gente poder estar falando disso. Se eu falar besteira, você me chama que eu gravo de novo. Nada, aqui é super tranquilo. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, vídeo aula, vídeo institucional. Tem toda uma estrutura para isso. Não só vídeo, internet, a questão de marketing, gestão de tráfego, isso tudo a galera faz aqui. E é isso. E até semana que vem.